Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Lucas capítulo 14, verso de número 25. Eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas na minha Bíblia tem um título, e o título é O Preço do Discipulado. A sua está assim? Alguém tem uma Bíblia que está escrita assim, que tem um título em cima, O Preço do Discipulado, ou alguma coisa semelhante? Tem aí? Não? Então, vamos ler. Verso 25 diz assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa que, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, e eu te peço uma porção revelada, Senhor, e capacidade, discernimento, sabedoria, ousadia, para falar o que está no teu coração, e que seja somente o que está no teu coração, Senhor, para a tua igreja, e que a gente receba com alegria no nosso coração, com reverência à tua palavra, e que possamos sair daqui melhores do que como entramos, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? O texto que eu li, ele eu quero terminar a mensagem meditando especificamente nele, porque, como eu falei para você, o que eu vivi essa semana, domingo, vindo para cá, foi uma experiência com Deus muito bacana, muito legal. E na reflexão sobre Lucas capítulo 15, nós acabamos de ler aqui Lucas capítulo 14, e Lucas capítulo 15 é Jesus Cristo pregando para os fariseus e os mestres da lei, e também para a multidão que lhe cercava, sobre as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Muito conhecido. E eu vinha refletindo sobre isso porque esse final de semana eu estive lá em Ibirama para o aniversário da igreja. A igreja de Ibirama completou 4 anos. E tem sido um tempo de muita alegria, e a igreja de Ibirama passou por uma turbulência na metade do ano passado, mas como é Deus que estabelece, é Deus quem sustenta, e Deus guardou o coração daqueles jovens que lá estão, do pastor alemão, que é a experiência hoje na igreja, e que é hoje o pastor da igreja, mas que sabe e que carrega uma missão de preparar a juventude que naquela igreja está e que é altamente capacitada. Eu me alegro muito quando eu vou em Ibirama, porque eu vejo alguns jovens, especialmente hoje, assim, mais destacados, 3 jovens, que foram os que nós ordenamos a pastores agora no final de semana. O João, o Ivan e o Andrei. 3 pastores por excelência, 3 pastores que cuidam de vidas, 3 pastores que entenderam o que é o sacerdócio, o que é servir a Deus servindo pessoas. Nós estamos debaixo de uma palavra que, até que Jesus venha, esta palavra precisa se cumprir em nós. Qual é a palavra? Nós somos um sacerdócio real, nós somos uma nação santa, nós somos um povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele, o Senhor,
o nosso Pai Celestial, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, diz a palavra do Senhor, nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Quem falou isto foi Pedro. Sacerdócio real, porque nós somos filhos de um Deus. A Bíblia diz que Cristo veio para restaurar a casa caída de Davi, a tenda de Davi. E na casa de Davi, no reinado de Davi, a Bíblia diz que os seus filhos, eles não eram só príncipes, eles eram sacerdotes também. Os seus filhos serviam a Deus na tenda ainda, naquela época não havia o templo, mas eles serviam ao Senhor. Eles eram sacerdotes, príncipes e sacerdotes, é o que eu e você somos. Nós somos príncipes, nós somos filho de um Deus altíssimo, dono de todas as coisas, o reino lhe pertence, mas ao mesmo tempo nós também somos aqueles que estão na terra para servir pessoas, para conduzir pessoas, para auxiliar pessoas, para apresentar o nosso Deus a essas pessoas. No Velho Testamento, o sacerdócio era a responsabilidade dos levitas que faziam a mediação entre Deus e os homens. Hoje nós temos um sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo, que de uma vez por todas, diz a palavra, rasgou o véu do santuário, entrou e se ofereceu como sacrifício definitivo. Esse sumo sacerdote é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Esse sumo sacerdote, ele está, diz a Bíblia, diante de Deus, intercedendo por nós, orando por nós, à destra do Senhor, assentado à sua direita. Mas esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o que está escrito na palavra de Deus, é também o Rei dos Reis. Então ele é rei e ele é sacerdote. E nós nele somos todas essas coisas. Porque tudo que ele conquistou na cruz do Calvário, ele nos deu por herança. Nós somos herdeiros das mesmas promessas. Nós carregamos o mesmo encargo. Nós estamos na terra como igreja do Senhor, coluna e baluarte, corpo de Cristo. Nós somos aqueles que manifestam o que Deus é. O que de Deus pode ser conhecido, deveria ser manifesto através de nós. É assim que tem que ser. Então nós somos o quê? Nós somos o que de Deus pode ser conhecido. Nós somos então cooperadores. Cristo é o sumo sacerdote, Cristo é o Rei dos Reis, e nós somos também uma geração eleita, sacerdócio real. Nós somos eleitos no Senhor, para manifestarmos a sua graça na terra, para manifestarmos a verdade do Senhor nessa terra, para cuidarmos do povo que pertence a Ele nessa terra, para pastorearmos o seu povo, para auxiliarmos, cooperarmos com a obra do Espírito Santo de Deus. A glória é dele, o poder é dele, é ele quem faz e nós vamos cooperando com ele. E esse Deus é tão humilde que lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, diz que era o Senhor quem cooperava com os apóstolos. E o Senhor cooperava com eles através dos sinais, confirmando a palavra que eles pregavam. Mas na verdade, é igual o livro de Atos dos Apóstolos. Os atos são dos apóstolos por meio do Espírito Santo. Na verdade, os atos são do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Porque sem Deus, nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. Conversava agora aqui com o pastor Márcio, a gente estava brincando, dizendo, nós estamos muito melhores do que merecemos. E vivendo a graça de Deus, e vivendo a bondade do Senhor em nós, e a verdade é que se o Senhor não estivesse conosco, não precisaria nem de armadilha de Satanás, da gente se arrebentar sozinho. O que nos sustenta é o poder de Deus, é a graça do Senhor em nós, é a verdade do Senhor em nós, é o Espírito de Deus em nós. Agora isso tem uma função, tem uma finalidade, e fazei discípulos, ide e pregai o Evangelho. Essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, quem pode declarar que o Brasil é um país santo em nome de Jesus? Diz a palavra que também é um povo exclusivo de Deus. Então se trata de ser totalmente dele. Deus não quer o meu melhor, Deus não quer o meu pior, Deus quer o meu tudo. Deus me quer integralmente. Íntegro ao Senhor.
Íntegro não é ser bom ou melhor do que os outros. Íntegro é ser inteiro. Ainda que o inteiro seu hoje seja algo que ninguém queira, mas o Senhor quer. Se for inteiro, o Senhor vai fazer uma obra extraordinária, poderosa. A dificuldade e a falta, muitas vezes, do Senhor completar e realizar a obra e fazer de nós o que Ele quer que a gente faça, é porque, infelizmente, não há integridade. Não há integralidade. Existe essa palavra? Existe, né? A gente não se entrega integralmente ao Senhor. E é isto que atrapalha o mover de Deus. E é isto que nos impede de viver, então, esse sacerdócio real, essa geração, sermos essa geração eleita, sermos essa nação santa, este povo exclusivo. Se não for exclusivo, não dá para anunciar as grandezas. Porque as grandezas que eu anuncio são as grandezas que eu experimentei. São as grandezas que eu vivi. São as grandezas que o Senhor fez em mim. Então ele precisa começar a obra e ele precisa completar a obra. Ele precisa ser o autor e ele precisa ser o consumador. Ele precisa ser o princípio e ele precisa ser o fim. Ele precisa ser o primeiro e ele precisa ser o último. E entre tudo isso, ele ainda é o caminho. Então, meu irmão, é ele o tempo todo. É dele o tempo todo, é por ele o tempo todo, é para ele o tempo todo, é tudo em todos, é o que diz a palavra do Senhor, ou é tudo, ou é nada. No que diz respeito a discipulado, meu irmão, guarda isso no teu coração, se não for integralmente, não será. Se não for de todo o coração, não será. Se não for a totalidade, não será. Será uma promessa que nunca chega. Será uma palavra que nunca se cumpre. Será um sonho que nunca se realiza. Porque, infelizmente, no nosso coração não há esta integridade. E eu repito para que você guarde no teu coração. Integridade não é ser o melhor, não é estar na melhor forma, não é estar perfeitinho, não é dar um jeitinho para depois se apresentar ao Senhor, porque também tem disso, eu não vou ainda porque não está como devia estar. Integridade significa inteiro, ainda que o inteiro seja quase nada, mas é tudo que você tem, então pode vir. Pode vir porque o Senhor vai fazer algo poderoso. Afinal de contas, Ele é o tal do oleiro, não é isso? Não é aquele que amassa o barro, que coloca o barro, que acrescenta barro e que faz um vaso novo. Agora, tem que ser íntegro, tem que estar totalmente ligado ao Senhor. E eu estava, nesse final de semana, observando isto. Lá naqueles jovens que estão começando a sua vida ministerial, jovens que estão começando a sua caminhada, mas uma coisa é fato, totalmente dedicados, totalmente entregues, totalmente no eis-me aqui, totalmente no faça, Senhor, a tua vontade, faça do teu jeito, faça como tu quiseres, é menos assim eu determino e mais eu obedeço, é menos expor e colocar as nossas vontades diante do Senhor, e mais dizendo, Senhor, sobretudo, se sobreponha, se faça a tua vontade. É muito mais, já não vivo mais eu, fui crucificado com Cristo, e a vida que agora eu vivo pela fé, eu vivo por Ele, sabendo que esta vida é a vida mais extraordinária que alguém pode experimentar, e que não é só para esta, mas é para toda a eternidade. É para a eternidade. Só reclama do discipulado a carne. A única coisa que vai reclamar do discipulado, da entrega, de ser íntegro, de estar totalmente, a única coisa que vai reclamar é a tua e a minha carne, porque a minha e a sua carne é inimiga de Deus, só que essa carne, ela está destinada a perecer, ela é transitória. Esta carne, ela é para 70, para 80, para 90, talvez aí para 120 para alguns. Mas, meu irmão, ela vai perecer. Agora o teu espírito está clamando Abba Pai.
O teu espírito quer, o teu espírito está entregue, o teu espírito está clamando, o teu espírito talvez esteja agonizando, talvez esteja sufocado, porque as obras da carne se sobrepõem ao fruto do espírito, mas na transformação da mente, o espírito vai começar a vencer a carne, e aquilo que a gente vê é transitório, aquilo que a gente sofre é transitório, mas aquilo que o Senhor tem para nós, meu irmão, é eterno, e aqueles que entendem isso, entregam-se ao discipulado. Aqueles que entendem isso são os crucificados com Cristo, e eu via isso nesses jovens. E aí, quando eu voltei para Itajaí, no meio do caminho, estrada muito lenta, fiquei parado algumas horas, deu um vendaval e jogou um monte de árvore na pista. E aí parou tudo e o que era para me deixar irado, porque eu tinha que vir logo, na verdade eu agradecia porque eu consegui ter mais tempo de reflexão, porque o Senhor me levou a estas parábolas de Lucas capítulo 15, numa visão de quem Jesus é. Porque o discipulado é para tornar o discípulo semelhante ao seu mestre. O discipulado não tem outra finalidade senão tornar o discípulo semelhante ao seu mestre. Jesus disse assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem orientado, ensinado, será semelhante ao seu mestre. Jesus disse: em meu nome vocês farão as mesmas obras, em meu nome vocês farão obras ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Mas para quem que Jesus falou isso? Para a multidão ou para os apóstolos? Jesus falou para os apóstolos, porque os apóstolos foram discípulos. A multidão não ouviu isso. A multidão não fará as mesmas obras, e não fará obras ainda maiores. Por quê? Porque não passaram pelo discipulado. Porque para fazer as mesmas obras tem que ser semelhante ao mestre. Aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. E para andar como ele andou tem que andar com ele. Se não andar com ele, jamais vai saber aonde ele pisa. E para andar com ele tem que ser discípulo. Guarda isso no teu coração. Salvação não tem a ver com discipulado. Não tem nada a ver. Não confunda obra com salvação. Salvação tem a ver com fé. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Você pode ser salvo, você pode ser curado, você pode ser liberto hoje, você pode ser alcançado com uma dádiva do céu hoje, você pode receber algo especial do Senhor hoje, sair daqui enriquecido por toda a graça e a bondade do Senhor e ainda assim não ser um discípulo. E se Jesus voltar, sobe, está salvo, porque salvação é fé, é uma graça, é um mistério de Deus para gente que não presta. E eu me incluo aí. Mas que creu nele. Creu, eu não presto, mas eu sei que tu prestas e se entregaste por mim. Tu és o cordeiro perfeito, imolado. É a salvação. Agora não se esqueça, Jesus olhou para uma mulher que havia 12 anos estava doente, com fluxo de sangue. E ela tocou no mestre. E ela foi curada instantaneamente. E o que Jesus disse para ela? Vá em paz, a tua fé te curou. Ela não ficou para o discipulado, ela foi em paz, curada. Um leproso samaritano, entre 10, o único que voltou para dar graças a Deus pela cura recebida, Jesus disse assim: ó, vai em paz, a tua fé te salvou. Uma pecadora que ungiu Jesus, ele disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Então o que salva é fé. E Jesus disse: vai, pode ir. O gadareno que quis andar com Jesus, Jesus disse: não, volte e anuncie as grandezas do Senhor. Então você pode ir em paz, você pode ir salvo, você pode ir curado, você pode ir com a consciência tranquila de que você não deve nada. E para tudo isso você não precisa pagar nada. Para tudo isso não lhe custa nada. Agora, discipulado custa tudo. Para o discipulado, meu irmão, já começa negando a si mesmo. Saúde. Para o discipulado, a coisa estreita. E aí eu vinha refletindo em Lucas capítulo 15, e Jesus vinha falando comigo, dizendo: Fernando, você é aquela ovelha. Você é aquela ovelha que perdeu-se.
Você é aquela ovelha, Fernando, que junto com o rebanho, de repente você, numa bifurcação do caminho, você escolheu, você não ouviu a minha voz, você não ouviu o meu chamado, você não me atendeu, e você escolheu outro caminho, e você se perdeu. Se perdeu porque às vezes é rebelde, se perdeu porque às vezes é insensato, se perdeu porque às vezes pensa que enxerga muito bem, mas na verdade não enxerga nada, se perdeu porque às vezes já pensa que já sabe o caminho, mas aí quando percebe, depende totalmente do pastor para encontrar o caminho. Então você é essa ovelha. Agora presta atenção em quem eu sou o pastor dessa ovelha. E eu sou o pastor que quando a ovelha se perdeu, quando a minha versão diz assim, que a ovelha foi, que o pastor a perdeu. Na verdade foi o pastor que perdeu a ovelha, na Bíblia diz que a ovelha se perdeu por causa do pastor. E aí Jesus falou para mim assim, só que você precisa entender uma coisa, eu fiz uma oração. E na oração que eu fiz, eu disse, nenhum dos que tu me deste se perderam. E eu vim ao mundo para que todo aquele que crê não se perca. E todo aquele que o Pai me der virá a mim, e todo aquele que vier a mim eu jamais rejeitarei. Então é inadmissível perder no reino de Deus uma vida. O bom pastor é aquele que deixa as 99, porque diz o texto, e ele deixou as 99 no campo. Talvez a tua versão diz deserto. Eu já ouvi muitas vezes até músicas que falam aprisco, mas aprisco está errado. Porque aprisco é segurança, aprisco é o local onde elas estão guardadas. Aprisco é o lugar onde o lobo não entra. A Bíblia diz que elas ficaram no campo. Algumas versões deserto, que é ainda melhor, porque a palavra no grego é eremos, que significa lugar sem proteção. Olha o que esse pastor fez. Por causa de uma, ele deixou 99 no campo, correndo riscos, menos porque a própria comunhão do rebanho lhe protege. Unidas, mas desabrigadas por causa de uma ovelha. Ele foi lá buscar aquela que havia se perdido. E talvez, isso quando acontece isso conosco, talvez as palavras que a gente ouve são de crítica. Porque eu já ouvi isso muitas vezes. Eu deixei ontem de pregar nos 2 maiores cultos da igreja para ir para Ibirama. Mas Ibirama para nós é uma ovelhinha, que quase se perdeu ano passado. E que precisa de cuidado, e que precisa de ajuda. E às vezes as pessoas não entendem. Ah, pastor, deixou aí, deixou lá, deixou a igreja, não pregou no domingo, não estava. Onde é que o pastor estava? O pastor não estava à toa, o pastor estava cuidando de uma. E aí quando eu voltei, o Espírito Santo falava comigo, Fernando, não dê ouvidos a esse tipo de crítica, porque é importante às vezes você parar tudo, parar as multidões, parar o grande público, parar tudo que está acontecendo nos grandes números já, para ir lá cuidar de uma, para que esta não se perca, para que você encontre, para que você ministre. Isto é ser semelhante a mim, porque eu sou capaz de fazer isto. E diz o texto que ele saiu, e talvez quando ele saiu algumas pessoas disseram assim, mas o caminho que ela ficou, o caminho que ela tomou é um caminho de precipício. O caminho que ela tomou é um caminho de feras selvagens. O caminho que ela tomou, provavelmente a probabilidade já se perdeu, não tem mais jeito. Só que diz o texto, Lucas capítulo 15, que ele foi procurar até encontrar. O coração pastoral procura até encontrar, nem que seja para encontrar os destroços, os pedaços. Nem que seja para encontrar a carcaça. Para aí sim se conformar, realmente eu fiz tudo que podia, não deu. Mas enquanto não encontrar, não deve deixar de procurar. É o coração do Senhor. É o coração de Cristo. E diz a Bíblia que o Senhor vai e procura, e Ele vai até encontrar. E muitas vezes nós estamos dando graças a Deus, porque aquela ovelha que se perdeu, ela como é que fala o som da ovelha? É balido? Como é que fala? Alguém sabe?
Eu sei que é bé. Mas como é que chama isso? Acho que é balido, não é balido? Depois alguém me ajuda aí, que está filmando aí, me ajuda aí. Escreve nos comentários. Mas eu já vi gente comemorar porque aquele mais difícil até que enfim saiu. E o nosso coração pastoral é não perder nenhum daqueles que o Senhor nos deu. Nós não podemos tolerar o sentimento de perder qualquer um que o Senhor tenha nos dado. E aquele pastor, ele vai até procurar, ele vai até encontrar, e o Senhor vinha falando comigo, Fernando, tu eras esta ovelha, eu tenho bilhões de outras. E um dia eu fui lá te achar, um dia eu fui lá te encontrar. Não perca esse coração de ir buscar aquela que se perdeu. Até porque, na maioria das vezes, Jesus diz na parábola que a ovelha, que o pastor perdeu a ovelha. Que na maioria das vezes é a gente que perde mesmo. Porque a gente entra no ativismo, a gente entra é muita gente, é muita coisa, e quando a gente percebe, cadê aquele? Cadê aquela? Sabe qual é a palavra do Senhor? Liga na hora, para tudo e vai procurar na hora. Se o Senhor dá o estalo, vai lá buscar, vai lá falar, vai lá conversar. É uma palavra muito importante para nós. É uma palavra que a gente tem que estar checando o coração o tempo inteiro. Porque eu estou falando para você, mas eu também já fui tentado. Deixa para lá. E o Senhor nesse domingo me falou, Fernando, vai lá. Nem que seja para achar carcaça, mas vai achar, mas vai procurar. A probabilidade de você achar viva. E restaurar. E aí diz o texto que quando ele acha, ele coloca nos ombros. Ele se enche de alegria e ele volta para casa. Porque lugar de ovelha é em casa. Lugar de ovelha é no rebanho. Lugar de ovelha é na comunhão. E o interessante é que ele achando, ele coloca nos ombros e volta alegre. Ele não coloca nos ombros, ou ele não para e diz, eu falei para ti não entrar para lá, eu falei para ti não fazer isso, eu falei para ti não fazer aquilo, eu disse, olha aí, o castigo de Deus, a mão do Senhor pesou, tá vendo, miserável, agora vem aqui, vou botar uma coleira. Não é isso que ele faz. Porque não é hora de fazer isso. É hora de restaurar. É hora de simplesmente abraçar, é hora de simplesmente acolher, é hora de não falar as razões, você até sabe qual foram as razões, mas deixa para falar isso depois de alimentar, depois de estar restaurado, depois de ter tomado banho, depois de já ter tirado os carrapatos, depois de estar na segurança. Na próxima viagem, quando estiver indo de novo para passar naquele lugar que ela se perdeu, diga, olha, lembre-se, aquela vez você se perdeu por causa disso, agora vigia. Mas leva tempo. O mais importante é a restauração. E aí Jesus continua ensinando que tem a parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida é quando eu me perco. É quando eu me perco nos afazeres. É quando eu me perco no ativismo. É quando eu me perco entorpecido pelos meus valores. É quando eu me perco no ministério que eu já tenho. É quando eu não estou no mundo, eu não estou no mundo, eu não fui para o mundo. Eu me perdi dentro de casa. Eu me perdi dentro da igreja. Eu me perdi nos afazeres ministeriais. E o Senhor falando comigo, cuidado, Fernando, para que isso não aconteça. E olhe para aqueles que dentro da igreja estão perdidos. Porque às vezes a gente está apenas preocupado com aqueles que estão fora, mas tem gente dentro perdida e a gente está vendo. E aí diz a Bíblia, Jesus ali se compara a uma mulher. Jesus ali não se compara a um homem, ele se compara a uma mulher, sabe por quê? Ele vai dizer que ela vai varrer e vai procurar atentamente a dracma até encontrar, mais uma vez, até encontrar, até achar. Ela vai acender a candeia, que é o símbolo da palavra, que é o símbolo da luz da palavra, que é o símbolo da instrução, porque quem está dentro de casa já conhece, já sabe os seus valores, então ele precisa ser relembrado pela palavra, iluminado pela palavra, esclarecido pela palavra, mas Jesus usa a linguagem de que naquele caso é uma mulher. Por quê? Porque mulher tem uma visão periférica. Uma visão muito melhor do que a do homem. Lá em casa, eu para procurar, quando a casa está bagunçada, as crianças bagunçam tudo, às vezes para achar um tênis, se me deixar sozinho é uma semana. Ela acha em 30 segundos. Vai na geladeira procurar um negócio que a gente sabe que está ali, mas não acha, o inimigo cega a gente.
E ela nem olha, ela abre a geladeira e nem olha, ela pega, está aqui. Não é verdade, irmãs? Alguém pode dar um glória a Deus aí, as irmãs? Eu não sei, eu acho que elas são igual os seres viventes que estão lá no trono de Deus, lá que tem olhos por todo lado. E elas enxergam. Só que Jesus ali estava fazendo essa comparação. Eu sou esse Deus que enxerga todas as coisas. Eu sou esse Deus que enxerga o todo. Eu sou esse Deus que está com os olhos atentos sobre o meu povo, em cada área, em cada ministério, em cada departamento, em cada lugar. E este Deus que enxerga todas as coisas, que vê o profundo, o escondido, que vê aquilo que ninguém está vendo, este Deus capacita os pastores com esta visão. Em casa, eu não enxergo quase nada, mas na igreja, quando o pessoal vem falar, eu já estou sabendo. Porque não é uma superdotação, porque o Fernando é bom, é uma capacidade do Espírito. O pior erro que alguém pode cometer é aquela fofoquinha dentro da igreja, dizendo assim, pô, o pastor não está vendo isso? Uma das designações pastorais é aquele que vê. O problema é que a reação, a ação, a estratégia, por ser diferente da sua, talvez você ache que eu não esteja vendo. Mas a estratégia, a missão, a forma de agir, é Deus quem dá. Até porque, ovelha com ovelha, a tendência é dominar o espaço uma da outra. Muitas vezes, os conselhos que a gente... Pastor, não está vendo isso? Porque o pastor tem que ver isso. Aí, se você parar para ouvir, o conselho é, arranca de uma vez, tira de uma vez, chuta, joga fora. O que é isso? Que o pastor não está vendo? Está aí fazendo tudo. Então, vamos matar vamos sacrificar essa ovelha para salvar o resto do rebanho. Este é, normalmente, o conselho que a igreja dá. Mas não é o que o Senhor Jesus disse para eu fazer. Eu preciso trabalhar para restaurar todos, goste ou não. E no final, a mensagem ainda é, tolerem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Não me venha com ideia para derrubar a gente, porque isso não vai acontecer. Eu não vou perder nenhum dos que o Senhor tem nos dado. Ah, mas é joio, é joio, o pastor não vê que é joio? Vejo, tem joio também no nosso meio. Qual é a palavra de Cristo? Deixa crescer junto. Porque na hora da colheita, os anjos de Deus farão a separação. Não arranca joio, porque se você arrancar joio, você vai arrancar trigo junto. Todas as vezes que você colocar a mão para fazer justiça, você arranca gente boa junto. Então tem hora, não é que o pastor não vê, é que o pastor vê e vai para casa orar, Senhor, me ajuda, o que a gente vai fazer? Está doendo aí, irmão? O pastor vê, é porque o pastor precisa buscar do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, no que diz respeito a joio, eu nunca precisei botar a mão. Quando eu percebi, bateu um vento, não sobrou nada. E eu fiquei de boa na lagoa. Porque se você bota, você atrai a ira contra você ainda. É o que Jesus falou, não atire o que é sagrado aos cães. Não joguem as suas pérolas aos porcos. Porque estes pisarão, e aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que Jesus está falando? Cuidado com aquilo. O que é pérola? É a preciosidade do reino. Pérola é aquilo que o Senhor nos dá com toda a diligência para eu e você administrarmos como pastores, como discípulos, como homens e mulheres designados para cuidar da igreja de Cristo na terra. Então nós carregamos pérolas e fatalmente em algum momento, quando a gente percebe, a gente está lançando. A gente que tem espírito de porco, a gente que tem espírito de cão. Porque o espírito do porco, o que é? O espírito do porco é aquele que despreza, ele pisa, ele não está nem aí. Você entrega um ministério na mão dele, você orou por aquilo, você está clamando por aquilo, você jejuou por aquilo, existe um propósito por aquilo, você entrega, ele despreza, ele não está nem aí. No coração, isso aqui é só para mim incomodar. O pastor arrumou, foi problema para a minha cabeça. Despreza. O espírito de cão é aquele que você entrega e se um dia você precisar mexer, ele te avança. Ele te agride. Porque você deu e nunca mais pode tirar. Ai de você, se você vai levar uma mordida. Só que o interessante é que quem trata com eles é o Senhor, não é... a gente vai orar, Senhor, me perdoa, eu fiz de novo besteira, Senhor. Porque de certa forma eu sabia que não era para fazer, mas eu fiz.
mas tem que deixar crescer juntos. E quem determina se é joio ou é trigo é o Senhor. Quem faz a colheita é o anjo do Senhor. Então, no meu caso e no seu caso, vamos trabalhar para que ninguém se perca. Vamos acreditar que é possível. Vamos acreditar, até porque na parábola do joio e do trigo, o homem semeou trigo, uma plantação enorme. E o maligno semeou uma semente de joio. Tem muito mais trigo do que joio. Tem muito mais pessoas errando, querendo acertar, do que más, perversamente, deliberadamente querendo atrapalhar. Só que a nossa impaciência, a nossa pressa, a nossa agonia, tanta coisa. A Bíblia diz que a mulher, ela olhou, ela viu e ela acendeu a luz e ela varreu até encontrar. E encontrando, ela fez uma festa também. Chamou as amigas, chamou os vizinhos e disse: celebrem comigo, porque eu encontrei a dracma. Ela tinha 9, mas ela parou tudo para encontrar aquela. O pastor tinha 99, mas ele parou tudo para encontrar aquela outra ovelha. E diz a Bíblia que ele também faz uma festa com os amigos, com os vizinhos. É o símbolo do céu, é a festa que a gente faz. Jesus disse assim: eu já não chamo vocês de servos, eu chamo de amigos. Então o melhor amigo é Cristo. Quando a gente acha uma ovelha perdida, quando a gente encontra uma dracma que se perdeu dentro de casa, e quando a gente chama para a festa, o melhor amigo vem, Cristo vem para celebrar conosco. E Jesus disse: a maior festa nos céus, por um que se arrepende, do que por 99 justos que não dependem de arrependimento. Esse é o nosso coração. Esse é o coração que pelo menos tem que estar em nós, é o coração semelhante ao de Jesus. Jesus ali, ele está manifestando o coração dele. Jesus ali vai falar sobre o filho pródigo. O filho pródigo mesmo é aquele que a gente quer que se arrebente. Porque é aquele que matou o pai vivo. É aquele que considerou o pai morto, o pai estando vivo. Porque diz a Bíblia que o filho mais novo chegou ao pai e requereu do pai a herança. Meu irmão, herança a gente recebe quando os pais morrem. Se você chegar para o teu pai vivo e dizer assim: porque é minha herança, eu tenho direito, eu quero. É praticamente você dizendo assim: a tua vida para mim não me importa mais. Porque herança é um legado de uma vida, do trabalho de uma vida. E aquele filho, ele provocou uma dor tremenda no pai, porque a mensagem que ele estava passando para o pai era uma mensagem de que o pai não era mais para ele alguém que faria sentido viver, que teria importância à sua vida. Tanto é que o texto diz que o pai reparte a propriedade. Se você olhar, na minha Bíblia fala propriedade, algumas versões falam herança, mas a palavra em grego que Jesus usou é a palavra bios. E bios tem a ver com vida. O pai repartiu, sabe o quê? A vida. O pai deu a vida. Aquele filho arrancou a vida do pai dele. E o pai deu. E o filho foi viver longe, não passando muito tempo, diz o texto que o filho pegou tudo o que era dele, a vida do pai, a vida que o pai havia lhe dado, o bios do pai, e foi viver numa terra longe, dissolutamente, irresponsavelmente. Mas dá para criticar esse jovem? Tudo que nós temos não é bios. E como é que a gente tem gastado o bios de Deus? Quantas vezes nós pegamos o que Deus nos dá, a vida, o sopro da vida, a saúde, a sabedoria, a capacidade, a força, a vida, o bios. Quando eu levanto de manhã, eu tenho bios, e essa vida não é minha, essa vida é vida de Deus, e Deus me dá essa vida, mesmo eu vivendo irresponsavelmente, porque esse jovem fez isso, esse jovem foi viver longe da casa do pai. Eu tenho bios, eu tenho vida à vontade, eu tenho vida para esbanjar, eu tenho vida para aproveitar. Eu não sei você, mas eu já fiz isso muitas vezes. A vida é minha, meu corpo, minhas regras. Deus deu uma vida para cada um que cuide da sua. A vida é minha, tu não tem nada a ver com isso. Bios de Deus, vivendo irresponsavelmente. E aí, há de se dar glória a Deus pelos tempos de desgraça. Há de se dar glória a Deus pelos tempos trágicos. Há de se dar glória a Deus pelos tempos
de grandes problemas que a gente enfrenta por causa da nossa própria insensatez, porque é a insensatez do homem que leva à ruína, mas o seu coração ainda se volta contra Deus muitas vezes, porque não entende que na verdade isto não é castigo, é livramento. Porque isso faz a consciência voltar a funcionar da maneira correta. Diz o texto que aquele pai não saiu amaldiçoando, aquele pai não correu atrás, aquele pai não ligou lá para o prefeito daquela cidade e mandou ele acabar com a vida do filho. A Bíblia diz que a própria terra, o próprio casa, o próprio tempo, as próprias circunstâncias da vida trouxeram fome sobre aquela terra, e quando trouxeram fome, aquele filho já não tinha mais nada. Mas graças a Deus pela fome, porque na fome aquele filho caiu em si. Então tem horas, meu irmão, por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Por isso que a Bíblia diz que o tempo e o acaso são importantes. Por isso que a Bíblia diz que muitas vezes a sabedoria está na casa do luto. Por isso que a palavra de Deus diz que quando os dias forem maus, a gente deve considerar os dias quando forem maus. Porque é o Senhor quem faz isto. O Senhor quem permite isso, para que a gente entre na consciência plena de quem nós verdadeiramente somos e a que lugar nós pertencemos. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não estamos gastando nesse mundo para gastar o bios de Deus com porcaria. Aquele filho, ele acordou. E aí ele disse: me porei a caminho, me levantarei, me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai até os servos tem comida em abundância. Na casa do meu pai, até empregado, até servo, tem uma vida melhor do que a vida que eu estou vivendo longe do meu pai. O que eu estou fazendo de mim? Vou me levantar e vou voltar, e vou dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me porei a caminho. Então ele volta, diz o texto. E diz a palavra que quando ele ainda estava longe, o pai, aqui o pai é Cristo, aqui o pai é o pastor, aqui o pai é a igreja, aqui o pai é o que nós devemos ser quando nós somos discípulos de Cristo. Quando o pai o viu ainda longe, correu na direção dele, o abraçou e o beijou. Não! 3 meses de disciplina para ver se você realmente merece. Saiu? Volta lá para o ID, vai lá fazer agora, começar tudo de novo, porque você precisa conhecer. Deixa Deus tratar, Deus está tratando com esse miserável, voltou, está lá no canto, lá, vamos ver quantos cultos ele vai vindo, e ainda manda recadinho. O pai, ao ver, correu. É você estar um dia aqui na porta e não esperar entrar. Vai lá no estacionamento, quando está estacionando o carro, e abraça: que bom que você voltou. Que bom que você está de volta. É o coração que vê voltando. Eu imagino aquele menino, devia estar muito envergonhado, porque a primeira coisa que ele diz: pai, eu pequei contra ti, contra os céus, não sou digno. Talvez o abraço daquele pai foi só o abraço do pai, o filho não teve coragem nem de abraçar, de tão envergonhado. E será que a gente já não encontrou gente assim dentro da igreja? Que chega todo desconfiado, porque errou, aprontou, foi pródigo, foi perdulário, jogou fora, pegou coisas que o Senhor lhe deu aqui dentro. E deixa eu falar para você, eu tenho até medo quando o Senhor me dá a palavra profética, mas isso aqui é algo que nós veremos ainda acontecer dentro da igreja. Nós vamos ver gente saindo daqui, com muita grandeza que o Senhor deu, com muitos dons, com coisas que o Senhor proporcionou. Irmãos nossos que estão conosco vão sair como se nós não fôssemos nada, e voltarão. E quando voltarem, não é para que Deus mostre com quem Ele estava, é para nós corrermos na direção, abraçarmos e dissermos: que bom que você voltou. Que bom, porque ou nós somos o pai ou nós somos o irmão que ficou em casa. Porque o irmão que ficou em casa, quando veio do campo, se irou.
Porque ele ouviu o barulho da música e o barulho da festa, da dança, e diz a Bíblia que ele foi no servo. Por que ele foi no servo? Porque era aquele que ele mais se identificava. Era aquele que ele tinha mais segurança. Era aquele que mais ele se parecia dentro do lar. Ele não se via como filho, ele se via como servo. Ele se via como escravo. Tanto é que é o que ele fala para o pai. Pai, eu sempre estive aqui, sempre trabalhei como um escravo. Ele nunca trabalhou como filho. Ele se via como um escravo. E o pai diz a ele assim, e ele diz, tu nunca me deste nada, mas agora vem esse filho e tu dás aí a ele uma festa, coloca neles roupa, e a mim tu não desse nem um cabrito para eu gastar com meus amigos. Qual é a resposta do pai? Filho, o que eu tenho é teu. O teu problema é que tu está te vendo como servo e não como filho. E esse é o problema de muitos dentro da igreja. É por isso essa crise de identidade muitas vezes dentro da igreja. Porque dentro da igreja muitos colocam valor naquilo que eles fazem, não naquilo que eles são. E porque eles colocam valor naquilo que eles fazem, não naquilo que eles são, quando o que eles fazem não é recompensado, eles entram em crise. Porque eles não entenderam ainda, eles não entenderam ainda que eles são filhos e não servos. Eles se comportam como servos e não como filhos. Tem muita gente dentro da igreja se comportando como servo. E o Senhor está chamando de filho. E quando você se comporta como servo, se alguém chegar e tomar um lugar que nem é seu, porque o pai não deu o lugar do outro filho, o pai apenas restabeleceu o filho no lugar dele, e ele se encheu de ira, porque quem trabalha por obras quer mérito, quer recompensa, quer reconhecimento. Então ele diz, eu sou escravo, e o pai diz, não, tu não é escravo, tu sempre fosse filho, tu poderia pegar o cabrito na hora que tu quisesse, porque tu é da casa. Tu poderia fazer festa a hora que tu quisesse, porque tu é da casa. Até porque, se você ler direitinho o texto, você vai ver que quando o pai reparte a herança, ele não reparte para o jovem, ele reparte entre eles. Nem da herança dele ele se julgava dono. Ele era escravo, se julgava escravo mesmo com toda a herança, porque a herança do pai, o pai já havia repartido entre os dois. Ele ficou em casa, com a herança que era dele, se sentindo um escravo. Ah, como tem gente assim dentro da igreja. Herdeiro de todas as coisas, todas as promessas, mas pensa que é escravo, porque não entende que é filho. Agora olha que interessante, guarda isso no teu coração, talvez você vai lembrar dessa mensagem daqui a algum tempo, quando você vê um pródigo voltando. A Bíblia diz que quando o pródigo volta, o pai chama logo os servos. E diz, peguem a melhor roupa, peguem sandálias, peguem o anel, mata o bezerro cevado, gordo, e vamos fazer uma festa. Porque ele estava perdido e foi encontrado, estava morto e agora vive. Guarda isso no teu coração, até para você. Quando você cai, você pode parar comendo alfarrobas de porcos. Mas o lugar da tua queda não é lá nos porcos. O lugar da tua queda é de fato no lugar onde tu caiu. O filho não caiu nos porcos. Ele caiu em si nos porcos. O filho caiu no dia em que ele pediu a herança do pai. Ele caiu, estava tudo bem. Ele caiu, ele era o filho mais novo. Ele caiu, ele era o dono da casa. Ele caiu, ele não tinha falta de nada. As pessoas não caem quando elas estão lá no mal, elas caem quando tudo está bem. E elas não têm noção. A Bíblia mostra que a queda de Satanás não foi quando ele veio ao mundo, caiu como um relâmpago. A queda dele aconteceu no dia que ele olhou para o trono e disse assim, eu quero ser semelhante. Quando ele ainda andava nas pedras afogueadas. Quando ele era o símbolo da beleza celestial. Quando ele tinha todo o poder, ele era querubim ungido da guarda. Ali ele caiu. O resto foi só consequência. Agora olha a graça de Deus. O filho caiu no dia em que ele pediu a herança. O pai deu. Ele passou algum tempo. Ele foi viver. Ele se perdeu em tudo, gastou tudo e voltou. Quando ele voltou, o pai restabeleceu ele aonde? No lugar onde ele tinha caído. O pai devolveu as vestes, o pai devolveu a roupa, o pai devolveu o anel, o pai devolveu as sandálias, o pai fez festa, porque o pai restabeleceu. Foi por isso que Jesus diz a Éfeso, lembra-te de onde tu caíste.
e volte a praticar as obras que você praticava no princípio. Quando nós cairmos, e quando nós tivermos a consciência da queda, provavelmente nós vamos estar muito longe do lugar onde caímos. Eu não me levanto no lugar da consciência, eu me levanto quando eu volto aonde eu caí, e passo a praticar as obras que eu praticava antes da queda. Tem gente que acha que o reino de Deus é uma escadaria, quando você cai, aí começa lá de baixo tudo de novo. Não, você começa do degrau, você caiu. Você recomeça do lugar da tua queda. Por isso, se hoje tu ouvires a voz do Senhor, por isso, se hoje você cair em si, por isso, se hoje você tiver a consciência de que talvez uma queda, talvez foi perdulário, talvez foi pródigo, talvez foi inconsequente, talvez, e aí a consequência, claro, um abismo puxa o outro, vai parar lá na Conchichina, e lá tem coronavírus ainda. Mas não é para você te levantar ali, é para você se lembrar de onde caiu. O lugar aonde abundou o pecado é o lugar que vai transbordar a graça do Senhor. O Senhor vai te colocar exatamente no mesmo lugar, para você a partir dali continuar avançando em nome de Jesus. Guarda isso, meu querido, guarda isso, porque senão, como líder de ministério, quem cair do teu lado, quando voltar, volta no nível mais abaixo. Quando se arrepender, volta agora lá do início, porque outro, afinal de contas, já tomou o teu lugar. Não, meu irmão, no reino de Deus não tem um tomando o lugar do outro, tem um lugar para cada um, um propósito para cada um. Lembra-te de onde tu caíste, volte a praticar as obras que tu praticavas no princípio. No princípio era uma maravilha, no princípio eram as grandezas do Senhor, no princípio era a glória de Deus, no princípio tudo era perfeito, no princípio era aquela alegria, no princípio era aquele evangelho puro, no princípio era aquele gosto, aquela alegria por vir para a igreja, no princípio era aquela alegria de servir, no princípio era perfeito. Volte lá nesse princípio. E nós, como pastores, demos a oportunidade das pessoas recomeçarem da onde caíram. Recomeçarem, porque isso é a graça do Senhor. Pega a roupa, pega o anel, pega o cabrito, porque este filho, não é esse servo, ele chegou achando que ele era servo. Porque quem se arrependeu verdadeiramente não chega com empáfia, porque isso também é um símbolo do arrependimento. Quem se arrepende genuinamente chega com o coração contrito, quebrantado e se humilha. Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. O arrependimento era genuíno. Pelo arrependimento, aqueles que se humilham serão exaltados. O pai viu o arrependimento genuíno. Não, tu não é servo, teu lugar é de filho. Você entendeu todas as coisas. E a partir daqui tu vai continuar, recomeçar a tua vida no lugar aonde tu caíste. Então, se nós percebemos isso, gente, se nós tivermos essas experiências, que a gente seja essa igreja da graça, porque isto é o que Jesus faz. Eu não sei você, eu estou com 9 anos de ministério, eu já dei algumas escorregadas. Eu já senti vergonha algumas vezes. Algumas vezes eu já olhei para Deus e disse assim: Senhor, onde é que estava com a cabeça? Senhor, eu vou largar tudo porque eu não sou digno. Senhor, eu tenho negligenciado muitas vezes. Quantas vezes nesses 9 anos? Senhor, me perdoa e me coloca aí em qualquer lugar. As experiências que eu vivi foi que depois disso, coisas ainda maiores o Senhor me fez viver. Porque a graça transborda sobre o pecado. Não é que eu vá me aproveitar disso, eu estou a fim de crescer, então eu vou fazer uma zoeira para Deus olhar para mim. Não é isso. Mas é saber também que nós nunca chegaremos no padrão de Deus, porque o padrão de Deus quem cumpriu o padrão foi Cristo, e só Ele. Agora, quando eu reconheço que eu sou falho, mas que nele eu encontro misericórdia, Ele me regenera, me restaura, me coloca de novo nesse lugar. E isso que Ele faz por mim precisa se manifestar nos outros, senão
eu sou perdoado de uma dívida impagável e pego meu irmão pelo pescoço ali, dizendo: tu não sai daí enquanto tu não me pagar tudo que tu deves. Aí Deus olha assim: então tá, eu te perdoo, e você é esse justiceiro, gospel. Que o Senhor nos levante dessa forma. Mas para isso acontecer, eu volto lá no texto que eu li no início. Falei que ia falar pouco, né, gente? O discipulado. E o discipulado tem a ver: se você amar qualquer coisa nessa terra, pai, mãe, filho, até a sua própria vida, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Guarde isso no teu coração. Tem gente que acha que isto é justificativa ou motivo para preterir, para abandonar, para esquecer, para ser um alienado às pessoas. Não, isso tem a ver com ter inclusive a capacidade de ser melhor pai, melhor filho, melhor marido, melhor amigo. Porque se eu consigo amar Deus acima do que eu amo os meus, eu consigo ser melhor para eles do que eu seria se eu amasse eles, ou a mim mesmo, mais do que a Deus. Porque você precisa amar muito um filho para discipliná-lo. Mas para discipliná-lo, você tem que amar a Deus mais do que você ama o filho. Porque existe uma geração de pais que amam os seus filhos mais do que a Deus, que nós estamos vendo uma geração de filhos totalmente perdidos. Porque seja feita, meu filho, a tua vontade. Seja feito do jeito que você quer. E muitas vezes, para você manifestar o amor de Deus no teu filho, você vai precisar discipliná-lo. Você vai precisar discipliná-lo. Você vai precisar provocar nele lágrimas, talvez, de tristeza, de insatisfação momentâneas. Mas você vai impedir as suas lágrimas de sofrimento e de remorso eterno. Amar o pai e a mãe, óbvio, é o primeiro mandamento com promessa: honrar o teu pai e a tua mãe, aqueles que nos deram a vida, mas a Deus ainda acima disso, porque tem muita gente que para servir a Deus hoje, serve a Deus com os pais contra, pais que não entendem, pais que não aceitam, pais que proíbem, pais que agridem, pais que tiram, só porque entregou a vida ao Senhor. Mas é porque você continua amando ao Senhor mais do que você ama os seus próprios pais, que este amor vai alcançar inclusive os teus pais. Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e toda a tua casa. Então Jesus falou: não é possível, ou você me ama acima de todas as coisas, e amor significa obedecer, e assim vocês demonstrarão o amor que tem por mim, se obedecerem aos meus mandamentos. É o discípulo. O discípulo é aquele cara que nega-se a si mesmo, toma a cruz e segue. Você já parou para pensar sobre o que é a cruz? Jesus disse assim: aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser o meu discípulo. O que Jesus estava falando? Cruz é o símbolo da perseguição, cruz é o símbolo do desprezo, cruz é o símbolo da condenação injusta, cruz é o símbolo das acusações. E meu irmão, para andar com o Senhor Jesus, Jesus disse assim: me chamaram de Beelzebu, vão chamar de vocês de Beelzebuzinho também. Se odiaram a mim, odiarão a vocês também. Muitas vezes vocês vão ter que tolerar, suportar, receber acusações, injúrias, perseguições, e eu digo mais, virão daqueles que estão próximos de vocês. Agora, o que é tomar a sua cruz e me seguir para ser discípulo? Qual foi a maior mensagem que Jesus passou na cruz? Silêncio. Como ovelha que fica calada diante dos seus tosqueadores, cordeiro que vai mudo, assim ele se entregou por nós. Isso é o pegar a cruz, é o sofrer essas injúrias e calar-se em si mesmo.
e dizer: Senhor, um dia eu sei que Tu revelarás. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É muito difícil, mas é o fruto do Espírito. Eu vivi isso na minha vida. Quando eu comecei o meu ministério, o Senhor me testou com os da minha casa. Eu já preguei isso para vocês. E enquanto eu tentava me justificar, meu irmão, eu só me cansava. No dia que eu me calei, eu comecei a ver um vindo, o outro vindo, o outro vindo, o outro vindo. Eu entendi que isso é a cruz. É calar a boca e seguir o mestre. É deixar as injúrias. Deixa que falem. Tem essa música gospel, não tem? Diz que pensem, que digam, que falem. Não é? Não é? É o carregar a cruz. Discípulo, vai caladinho. E por fim Jesus fala, é aquele que quando vai construir algo, para e avalia. Porque discipulado é botar a mão no arado e não olhar mais para trás. E botar a mão no arado não tem a ver, eu falei aqui no domingo passado, dei uma pincelada na mensagem, mas eu termino pontuando isso. Deus procura pessoas maduras, pessoas íntegras, pessoas que se entregam totalmente. E isto não tem a ver com experiência, eu comecei falando isso. Isso tem a ver com responsabilidade. Maturidade não é experiência, maturidade é responsabilidade. Experiência se experimenta na caminhada. Responsabilidade é a capacidade de dizer assim: vamos embora, não vou mais olhar para trás. Eu não sei quase nada, eu não sei nada, eu não conheço o caminho, mas eu confio naquele que me guia, aquele que me guia é Cristo. Foi por isso que Pedro disse assim: eu deixei tudo, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. E Jesus falou para eles assim: ó, ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, casa, bens, por amor de mim e do meu nome, ficará sem receber, muitas vezes mais, nesta era e na era futura, a vida eterna. Porque existe uma recompensa poderosa, mas essa recompensa demanda de responsabilidade, não é experiência. O Senhor está chamando pessoas que não têm experiência nenhuma, mas que têm responsabilidade, que dizem: Senhor, estamos juntos. Não é um título que tu estás me dando, é um encargo. Não é um lugar para que as pessoas me reconheçam, é um lugar para que as pessoas reconheçam tu em mim. É um lugar que eu só saio se tu me arrancares. Eu não tenho o direito de abandonar. Eu não tenho o direito de deixar. Eu peguei a mão no arado, se ele quiser ele que tire, mas eu não largo mais o arado. Essa consciência é a consciência do discípulo. E são essas pessoas que você vê, passa algum tempo, elas estão indo a lugares ainda maiores, lugares ainda melhores, o Senhor dando ainda mais dons, ministérios, graça. No final o Senhor diz assim: ó, tu é meu amigo. Já nem te chamo mais de servo, nem de discípulo, mas eu te chamo de amigo. Porque tudo que eu recebi do Pai, eu tornei conhecido a você. E eu tornei conhecido a você porque lá atrás você resolveu caminhar comigo e não mais me abandonar. Tomou uma decisão definitiva de ser discípulo. Você poderia ter recebido a bênção, ido embora, vai na paz, um dia a gente se reencontra. Você poderia ter sido curado, vai embora, vai na paz, não leva nenhum tipo de condenação, você creu, você está salvo. Mas você decidiu ouvir o chamado para o discipulado. Então você é amigo. Em meu nome você fará obras ainda maiores do que eu fiz. Porque você está preparado, você está preparada. A caminhada comigo te forjou. Eu quero crer, meu irmão, que a noite de hoje é uma noite que o Senhor levantará discípulos. Pessoas que dizem: Senhor, sou teu aprendiz, sou teu aluno, sou teu seguidor, a tua palavra é inegociável. O que tu me disseres, amém. Para onde tu me mandares, sim. O que tu estabeleceres, assim seja. E assim saberão que vocês são meus discípulos, se vocês obedecerem às minhas instruções. E tem mais, João diz. João foi o cara que foi discípulo. Para nós encerrar, vamos colocar de pé. João foi discípulo.
andou 3 anos, não largou nem na cruz. Foi o discípulo, o único discípulo que ficou com Jesus ali, que foi com Jesus para a casa de Caifás, de Anás, que correu riscos de ser preso junto, mas ficou ali até o fim, o único que não correu. Foi aquele que recebeu a revelação do Apocalipse. Isso é coisa de amigo, né? Você dizer para o teu camarada o que vai acontecer, isso é coisa de amigo. Isso é coisa que só Jesus só revela para amigos. Esse João disse assim: e nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E olha o que ele diz: os seus mandamentos não são pesados. Quando a gente fala sobre obedecer, quando a gente fala sobre servir, quando a gente fala sobre negar-se a si mesmo, o mundo está tão corrompido e a carne grita tanto que parece que o que está sendo oferecido para você é uma tragédia. Mas é a carne. Aqueles que experimentaram disseram: não é pesado, vale a pena cada milha, vale a pena cada experiência. Esta é aquele tipo de vida que quando você chega no leito, você diz: combati o bom combate. Você não diz: eu deveria ter feito mais, eu deveria ter realizado outras coisas, eu deveria ter me entregue, eu deveria, porque é o maior discurso de muitos. Aqueles que entregam-se ao discipulado, se eles tiverem que partir para Jesus antes de Jesus vir para eles, eles verão o Senhor de braços abertos, dizendo: venha, bendito do meu Pai, você combateu o bom combate, você acabou a carreira, você guardou a fé, venha, porque agora está reservado para você a coroa da justiça que o Senhor separou para aqueles que o amam. Então o desafio hoje é discipular. E discipulado significa até o fim, entrega até o fim, confia até o fim, cala-te se for necessário até o fim. E assim nos tornaremos semelhantes a Cristo e poderemos ser uma igreja que manifesta a glória do Senhor.